dessa palestra de hoje de manhã, chamada Conquista do Estatuto de Filho. Isso porque se tornar filho é parte de um processo que cada um de nós passa, não é? E esse momento que a gente está esperando um filho, ele é um momento bem cheio de emoções, de sentimentos, de pensamentos. Existe todo um universo que está por trás desse desejo de ter filhos. Pode passar. E para começar a introduzir um pouco melhor esse tema para os irmãos, eu gostaria de apresentar um pouco da teoria psicanalítica, que é o meu referencial teórico. Eu trabalho com psicanálise freudo-lacaniana. E existe um conceito muito importante para a gente entrar nesse tema, que é o conceito de inconsciente. O Freud, antes de começar a teoria dele, de fundar a psicanálise, mais ou menos no ano 1900, com o texto chamado o texto sobre os sonhos, a interpretação dos sonhos, publicado em 2 volumes, ele começa a conceber a ideia de que, para além de uma mente consciente, para além da consciência é aquilo que você está usando aqui agora, né? Está ouvindo o que eu falo, a percepção, pensando talvez no almoço, pensando nos seus próprios filhos, nesse momento. Isso é percepção, isso é a mente consciente, é o que está aqui agora. As doenças psicológicas, elas eram pensadas a partir desse viés, da mente consciente, né? Toda doença, toda problemática psicológica de um sujeito estava associada à mente consciente. O que Freud vem colocar para a gente é que, para além da mente consciente, existe muita outra coisa. Cada ato da nossa vida consciente, ela tem como fundo, como base, toda uma estrutura inconsciente. Essa é a maior contribuição do Freud. Ele abre um novo horizonte para a compreensão da atividade mental. Então, a primeira tópica do inconsciente que o Freud coloca é essa, que no nível consciente nós temos percepções e pensamentos. Num segundo nível, chamado de pré-consciente, nós teríamos memórias e conhecimentos guardados, e esse pré-consciente a gente consegue acessá-lo de maneira bem fácil. Se eu perguntar para você qual é o nome do seu avô, é algo que não está aqui nesse momento, mas você consegue buscar na memória e trazer para esse momento. E, no inconsciente, estariam ali medos, motivações violentas, faltas, experiências primitivas, que é aqui um ponto interessante para a gente, os impulsos, desejos irracionais, desejos egoístas, experiências vergonhosas também. A gente vê que o Freud coloca como se fosse um iceberg, não é? A primeira parte lá de cima a gente consegue ver, que é a menor parte, que é a consciência. Depois disso a gente tem o pré-consciente e o inconsciente. Eu faço essa explicação um pouco teórica, né? Um pouco talvez enfadonha, mas no sentido de que a gente compreenda que por trás do ato de ter um filho, de pensar um filho, de desejar um filho, existe todo um background, existe toda uma base que funda esse desejo. Certo? Pode passar, por favor. Então, para que ter filhos? A gente fica pensando, por que você deseja ter filhos? Né? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui de manhã, que primeiro eu não sabia que o irmão Chico tinha uma filhinha tão pequena, de 6 meses. Legal isso. E eu estava torcendo para que houvesse aqui também uma mãe grávida. E eu vi. E chegou essa mãe. E um texto muito interessante que a palavra de Deus nos traz é esse, né, de Salmo 127, versículo 3 e 4. É muito conhecido, o pastor até citou um pedaço dele aqui, que diz que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Deus dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Eu achei muito interessante esse trecho que diz que os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Não é? Mas qual é o objetivo de um guerreiro com flechas nas mãos? Se não atirar essas flechas para algum lugar? Se não ter um alvo? Um guerreiro, ele atira essa flecha em resposta a algo dentro dele.
que é atingir esse alvo, derrubar esse inimigo. Não sei, as motivações são inúmeras. Sinalizar alguma coisa. O fato é que o filho vem com um objetivo. O filho vem para satisfazer algumas questões nossas de desejos, de vontades, de expectativas, que são extremamente importantes para essa criança. Quantos aqui já ouviram aquele texto que foi publicado? Um jornalista aí publicou uma vez, falando que os filhos são para o mundo, que nós precisamos deixar os nossos filhos crescer e irem para onde desejarem e tudo mais. Isso é verdade, mas não é tão verdade assim. Porque da mesma forma que um guerreiro não atira flecha para qualquer lugar, a gente não tem um filho para deixar ele ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa, não é? Eu tenho a certeza de que os membros aqui dessa igreja que tiveram filhos, que têm filhos, desejam que seus filhos continuem firmes em Jesus Cristo. Eu suponho que os pais dessa igreja esperam e direcionam o seu filho. Não, meu filho vai cursar uma faculdade. Meu filho será isso, será aquilo. Gostaria tanto que meu filho fosse um médico. Pode passar. Essas frases, elas têm muito a ver comigo. Essa é a grande verdade. Quando a gente pensa em filho, a gente pode ter inúmeros desejos, inúmeros elementos que estão na nossa mente, até consciente, e que são uma referência para essa criança muito antes dela nascer. Estou sendo claro? Esses pensamentos, eles vêm, esses desejos, essas vontades, elas vêm em resposta a algo que é nosso, a algo que foi da nossa experiência enquanto filhos, enquanto crianças, das primeiras relações que nós fizemos em contato com os nossos pais. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais é a origem desse tipo de desejo que temos para com os nossos filhos. Veja isso, por exemplo, se for menina vai ser palmeirense. Vai mesmo, eu vou levar no estádio, no Allianz Parque, a gente vai assistir, vamos torcer, vamos ficar bravo quando não colocarem o Borja para jogar. Vamos brincar na areia da praia, fazer castelinhos. Esses tempos estávamos na praia, eu estava lá fazendo castelinho sozinho. Né? Eu tenho isso na minha memória, eu vivi isso. Fazer castelinho com meu pai. Eu vou comprar um vestidinho verde para minha filha, do Palmeiras. Com esperança de que ela seja palmeirense também, de que ela goste do time. O meu filho vai ser o primeiro homem a pisar em Marte. A Esther não gosta quando eu falo isso. Mas eu sou fascinado por tecnologia aeroespacial. Fascinado mesmo. Eu gosto muito eu acompanho todos os lançamentos de foguete da NASA. Eu acompanho quando vai sair um satélite. Eu assisto tudo isso. Gosto mesmo. Vibro com a ideia de que o homem em 2030 vai pisar em Marte. Essa é uma foto daquele filme O Marciano, né? Perdido em Marte. E tem uma frase que deve fazer parte da mente de todo mundo aqui, ou pelo menos da maioria. Eu quero dar para ele ou para ela tudo aquilo que eu não tive. Essa frase, em muitos casos, ela se funda na falta que você, como filho, viveu. Na falta que algo fez. Talvez você tenha nascido e não tenha tido um pai. Quer dizer, a falta de um pai te motiva a ser um pai para esse filho. Não é? Essas expectativas, meus irmãos, elas são muito importantes. Elas são os elementos nos quais uma criança, um bebê, vai poder se agarrar para se fundar enquanto sujeito, para se identificar enquanto um ser humano, para se identificar enquanto uma pessoa, parte de uma história. Então, um filho começa a surgir bem antes do nascimento, bem antes da gravidez. Pode passar. Agora, mais um pouquinho de teoria. A gente precisa pensar na constituição subjetiva de um sujeito. Como é que essa constituição acontece? Como é que a mente de uma criança se desenvolve, a mente de uma pessoa se desenvolve até se tornar uma mente de um adulto, que compreende emoções, por exemplo, complexas como inveja, emoções complexas como pesar, como preocupação. Essas são emoções e são processos mentais bastante complexos e que eles começam
na medida em que a criança absorve algo que nós chamamos de linguagem. Linguagem é isso, é a comunicação. É uma intermediação entre a natureza e o sujeito. E é algo que falta ao bebê quando o bebê nasce. O bebê, quando nasce, ele tem um potencial fisiológico, tem um potencial somático para se desenvolver, para crescer, para tornar-se um ser humano adulto, não é? Mas o que falta a esse sujeito é a capacidade linguística, de comunicação. E existe um papel extremamente importante que é feito pelo aqui chamado cuidador privilegiado, na transmissão da linguagem para a criança. E quando eu falo transmissão da linguagem, é a transmissão desses desejos, é a transmissão dessa expectativa que se tem em relação a um filho. Certo? E todos nós temos isso. A irmã poderia fazer uma contribuição nesse sentido? Se eu perguntasse, o que você espera do seu filho? Quando vocês pensaram em ter um filho, você imaginou, como é que era? Você imaginava, assim, o que vem à sua mente quando você pensa assim, puxa, meu filho vai vir aí? Como é que vai ser? Aham. Ó, surpresa. É um elemento. Veio de surpresa. Logo, quando você joga esse filho para o mundo, você joga ele com um objetivo muito certo. Eu vou te dar todo o sustento, tudo que você precisa para alcançar essa felicidade. Não é? O filho vem com isso. E para você, meu irmão, como é que é esse negócio de ter um filho? Menino. Uhum. Sim. Ou uma engenheira, né? Hoje em dia. Mas vem como isso é interessante? Porque na concepção desses pais, na concepção desses pais, uma menina se associa mais a uma doutora ou uma médica do que a um engenheiro. Jiu-jitsu. Uhum. Né? Pois é. Irmão Chico Júnior, como é que era? O que você espera para essa garotinha? Pô, quanta surpresa. Uhum. 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 É. Mas vem como essas coisas, essas coisas vão ser um norte para, como é que é o nome dela mesmo? Para a Lúcia. Esses desejos, essas vontades, essas expectativas, elas vão guiar essa criança para alguma coisa. E isso vai ser transmitido. Quando eu falei aqui, não especifiquei de cuidador privilegiado, isso pode ser às vezes uma avó, um tio, alguém que será responsável por transmitir a cultura, transmitir a história, transmitir a história familiar. Uma criança precisa, ela precisa se sentir parte de alguma coisa. Ela precisa sentir um elemento que vem aí, né? É o lugar dela, é o lugar ideal. E a forma como a linguagem é transmitida é uma coisa muito importante. Que, por exemplo, sabe aqueles casos que acontecem assim? Pois é, nós tivemos aqui, esse último foi um acidente. Ah, um acidente. E é uma frasezinha que vai sendo repetida por um tio, por um avô. Ah, vieram os 3. E o terceiro, o quarto que foi um acidente.
Existe um relato psicológico, existe um relato de um psicanalista que diz que ele estava atendendo um menino que vinha com essa queixa. De, não, mas eu fui um acidente. O menino sofreu um acidente de carro. Não quero dizer que isso é determinante, mas tem muito a ver crescer com essa ideia de que você foi um acidente. Isso não é a mesma coisa que crescer assim, puxa, eu fui tão esperado. Meu pai queria que eu fosse doutora, mas eu acabei virando engenheira. Né? É muito diferente. Ou uma criança que vem, infelizmente, mas existem casos, vítima de um estupro. Não é? Qual é a história? Que elementos, esses elementos vão chegar de uma forma ou outra a essa criança. E é preciso saber manejar isso muito bem. É preciso fazer um acompanhamento muito de perto, para que ela saiba que, apesar de um ato violento, ela é um milagre de Deus. Mas é uma situação complexa. Então, a forma como a linguagem chega à criança, a forma como ela apreende a sua origem, vai ser um elemento fundante, vai ser um elemento determinante no desenvolvimento psicológico dessa criança. Outra coisa muito relevante é o nome. Gente, o nome carrega um sem número de sentidos e significados que eu acho que a melhor maneira de explicar é dar um breve testemunho. Eu, até onde eu sei, ou até onde eu vivo, eu fui esperado pelos meus pais. Até onde eu sei, meus pais me desejaram bastante. Eu não tenho essa memória de ter sido um acidente. O que eu tenho memória, e eu sei, é que minha mãe tinha lá um álbum do bebê, e fazia as anotações das primeiras palavras, anotava peso, que foi crescendo assim até hoje. Né? E eu fui esperado. Minha mãe, meu pai, meus pais são pastores, são missionários no interior do Paraná, e eles contavam histórias bíblicas pra gente. Tinha aquele quadro, né, de flanela, que ia colocando as histórias da Bíblia. Meus pais contavam isso pra gente. Contavam também a origem do meu nome e da minha irmã. Minha irmã chama Priscila. Meu pai pegava lá o texto, em Atos, de Filipe, que foi enviado para falar com o etíope e pregar o evangelho para ele. Quando eu terminei a escola, eu fiz a Jocum. Não sei se os irmãos conhecem Jocum. Jocum é Jovens com uma Missão. É um projeto missionário que envia jovens para vários lugares do mundo, né, para fazer missões e evangelizar. Quando eu tinha 19 anos, eu fui para a Jocum. E estudei lá, fiz o curso bíblico, 3 meses. E a Jocum Brasil tinha um desafio de mandar alguns jovens para o Afeganistão, para pregar lá, para montar umas bibliotecas em escolas públicas e tal. E eu estava num culto assim, que eles estavam chamando as pessoas. Aí eu senti assim, eu vou. Levantei a mão. Na Jocum você tem que juntar o seu próprio sustento. Eles não são organizados igual a nossa igreja, né? Igual a junta de missões. E aí liguei para os meus pais e falei assim, é o seguinte, vou juntar um sustento aí, estou indo para o Afeganistão. Meus pais, sabe o que eles falaram? Beleza, vai com Deus. Foi bem assim, eu liguei para eles falaram, mesmo, tal. Meu filho, Deus te abençoe, vai lá. Ainda bem que meu nome não era Paulo, né? Senão eu acho que eu não teria voltado. Porque Felipe foi, mas Felipe voltou. Né? Na história bíblica, Felipe foi e Felipe voltou. Graças a Deus. Senão acho que eu não teria conhecido a Esther. Mas, e depois, quando eu entrei na faculdade, eu acabei questionando muito isso. Eu tive o que muitos filhos de vocês vão ter, talvez alguns aqui tiveram, chamado adolescência tardia. Adolescência é um momento de rebeldia, um momento que a gente olha aquilo que a gente cresceu junto e começa a questionar. Começa a falar assim, mas como é que é isso aqui? É assim mesmo? Por que é assim? Isso quer dizer, será que eu fui para o Afeganistão só porque meu nome é Felipe? Porque foi o que os meus pais esperaram de mim? Aí a gente entra em crise, né? Mas tem uma palavra muito linda de Deus que diz isso aqui, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Os caminhos que nós preparamos, ou nós prepararemos para os nossos filhos, eles são esses elementos dos quais a gente fala, dos desejos, que vão realmente fundar a constituição dessa criança. Então, mesmo que ela se afaste, mesmo que ela esteja distante, eventualmente ela volta. Isso é promessa de Deus.
eventualmente, ela vai ter uma consciência de onde ela é, qual é o lugar dela, de onde ela veio. Ela veio do rebanho do Senhor. Ela veio de pessoas tementes a Deus. Ela veio desse lugar. Então, se ela estiver fora, ela não está no lugar dela. Pode passar. Então, quando a gente pensa que a constituição do sujeito, do ser humano, ela está muito mais associada a elementos de afeto que estão presentes antes do nascimento dela e depois, e também a gente tem um vínculo de sangue. Isso quer dizer, isso pro vínculo de sangue para o pai é muito importante, né? Isso quer dizer, passar genética, transmissão genética. Sou filho de fulano, que foi filho de fulano, que foi filho de fulano, e meu filho será meu filho. Né? O homem tem muito isso. A relação da mulher com o filho é diferente. A relação da mulher com o filho é aquela questão da completude. Me sinto completa com esse bebê. Parece que há alguma coisa em mim que faltava. Por quê? Porque a mãe é tudo para o bebê mesmo. A mãe satisfaz tudo. O bebê é tudo para a mãe é tudo para o bebê. Então, esse desejo de completude. Mas, enfim, eu queria dizer para os irmãos que, diante dessa ideia de que são outros os elementos que tornam uma criança um filho, a gente pode dizer que o vínculo de sangue não é lá grande coisa. Porque o nascimento de uma criança pode vir por inúmeros motivos. Como eu falei anteriormente, pode ser oriundo de uma situação traumática. Né? Pode não ser esperado. Pode ser aquela coisa, um estorvo. Na vida de um adolescente, por exemplo. Imagina uma criança que nasce de uma mãe adolescente, e aí essa criança chega, qual é o preparo que se tem para receber essa criança? Não se tem. Aí a gente pensa no caso da adoção. A adoção, segundo alguns especialistas, é chamada de filiação por excelência. Por que filiação por excelência? Porque os casais, quando vão procurar a adoção, eles são entrevistados, eles são investigados, assistente social, psicólogo vão lá, entrevistam, perguntam, querem saber. E esse desejo aí, como é que é? Né? Como é que você espera receber essa criança? E do outro lado a gente tem uma criança que está ali esperando, e desejando e precisando muito de pais. De pessoas que deem para ela sentido, de pessoas, de uma história que venha para ela e diga assim, não, você é daqui. Né? Então a gente pode se perguntar até qual é o lugar ideal para um filho? Qual é o lugar perfeito para a chegada de uma criança? Será que existe um lugar perfeito? Perfeito não, sempre vai ter alguma coisinha aí, né? Algum probleminha, alguma questão. Mas existe um lugar suficientemente bom, né? Bom o suficiente para sustentar a origem e o desenvolvimento de uma criança. Segundo uma psicanalista francesa chamada François Doutor, pode passar, meu irmão, por gentileza? Obrigado. Ah, não, me perdoem. Antes de mais nada, eu queria que vocês vissem esse vídeo sobre essa questão do lugar ideal, do lugar perfeito. É um vídeo rapidinho, tem 20 segundos. Pode soltar. Uma das necessidades vitais. Se não der para passar aí, tem o vídeo no... Aí. Da criança é o enraizamento. Ela se sentir pertencente à vida, a uma família, a uma história, a um chão. A sua vida não pode ser aleatória, não pode ser ao acaso. Ela precisa de pertencer a um destino. Ela precisa conhecer um pouco mais a história inteira de que ela é personagem. Esse pertencimento é muito importante para a autoestima, para a significação própria, para o sentido de vida. Onde que você morava antes de você nascer? Quando ela comia algum vegetal, eu comia lá dentro. Tinha uma correntinha que puxava comida da minha boquinha. Eu tive que esperar muitos tempos. Tive que esperar, eu ia
chutando, chutando para tentar abrir. Tava com medo de sair? Não. Você queria sair? E assim que você saiu da barriga da sua mãe, o que foi a primeira coisa que você sentiu? Eu senti que eu tava onde eu queria estar. Uma das necessidades vitais da Um videozinho pequeno, mas o testemunho desse último menininho aí é simplesmente impressionante. É impressionante porque ele resume toda essa ideia, toda essa teoria de que quem dá sentido e quem dá lugar para uma criança é o cuidador, é o pai, é a mãe. Não é? O menininho pega e diz, eu estava onde eu queria estar. Como é que ele fala isso? Ele fala isso através daquilo que ele recebeu. E o que ele recebeu é um lugar dele. Ele recebeu dos pais um lugar ideal, um lugar perfeito. Um lugar onde ele era esperado, onde ele era desejado. Um lugar onde... Pode passar, meu irmão. Segundo essa psicanalista francesa, que é a Françoise Dolto, ela, uma mulher excepcional, contribuiu demais para o conhecimento sobre a dinâmica psicológica das crianças. Ela diz que o lugar perfeito tem 3 características. Pode passar. A primeira delas é um lugar onde uma mulher que deseja o filho de um homem. Entendeu? Um lugar onde há uma mulher que deseja um filho e um filho de um homem. Um homem que está ali com ela. É com ele que ela deseja ter esse filho. O segundo é o lugar em que há um homem que deseja um filho de uma mulher que está ali, uma mulher a quem ele ama. Quer dizer, é com essa mulher que eu desejo ter esse filho. E em terceiro lugar, é um lugar onde existe um encontro de desejos, no sentido de que esses desejos falam de um filho. O desejo de vocês falava de um filho, um de um jeito, outro de outro, mas esse filho era falado, né? Ele era esperado. Esse filho, ele nem nasceu, ele talvez nem estava aí dentro ainda, mas ele já tinha avô, já tinha avó, tio, tia, ele já tinha um lugar dele. Da mesma forma, o irmão Chico, com a filhinha dele. Foi falado, foi esperado. E é graças a essas falas que já vai fazendo um ninho no campo da linguagem, né, que vai acolher esse filho. A gente diz que, psicologicamente, emocionalmente, nós vamos desenvolvendo e criando um ninho, um lugar ideal, um lugar perfeito, que vai receber essa criança, que vai acolher esse filho. Quando ele nascer, ele vai precisar desse ninho, dessas expectativas. Porque essa é a referência da criança. A gente não pode esquecer que os pais contribuem para a inserção da criança no mundo mesmo. Isso significa, quando o bebê é recém-nascido, quando você tocar o seu filho, filho de vocês, você vai estar ali delimitando o que é você e o que é ele. Porque ele não sabe. Quando você encostar nas perninhas dele, entre os dedos, ele vai saber, puxa, aqui é onde termina o meu corpo. Ele não vai pensar assim, dessa forma. Mas ele vai perceber isso, ele vai receber isso dos pais. Esse filho, nesse lugar, ele vai evoluir e depois vai reconhecer esse lugar como sendo o seu. E isso é o mais importante. Esse é o elemento fundante. Uma criança, ela conquista o estatuto de filho de alguém quando ela se reconhece como parte ou como pertencente a um lugar na economia emocional dos pais. Pode passar. Os casos de adoção tardia, a adoção tardia é o seguinte, quando uma criança já tem 3, 4 anos de idade e ela é adotada por um casal. Significa que ela não viveu com esses pais os primeiros dias, os primeiros anos de vida. Isso quer dizer, não foi com eles que ela recebeu toda essa referência de vida e de lugar. Provavelmente foi com uma família um pouco complicada, tanto que ela teve que ser tirada dessa família e posta em adoção. Então as referências dela são totalmente outras. Mas é nos casos de adoção tardia que a gente pode realmente ver que o afeto ele subjuga a natureza. Que a relação afetiva, que esse mecanismo de desejar uma criança e de uma criança precisar disso para se desenvolver, querer ser desejada,
se põe em cima da natureza, de qualquer nascimento. Vou contar 3 casos. Eu trabalhei, durante a faculdade ainda, na Vara da Infância e Juventude de Cascavel, no Paraná. Eu vou contar brevemente o caso que eu chamei de o hospital. Eu, como estagiário, era responsável por, muitas vezes, telefonar para algumas famílias e dizer assim, olha, tem uma criança para vocês conhecerem. Né? A técnica vinha falar com a gente, ó, a criança tal foi destituída do poder familiar, precisa ser colocada numa família. Tem a família tal, nós já conversamos com eles, então você liga e diga que temos uma criança para ela vir aqui ao fórum conhecer. Eu telefonei para essa mulher e falei, olha, tudo bem, fulana, Nossa Senhora, nós temos aqui uma criança para a senhora conhecer, a senhora podendo vir hoje ao fórum, à tarde ou amanhã. Ela, não, tá bom, tá, não, eu vou, totalmente perturbado. Vou falar com meu marido, vou ver com ele, e a gente vai pegar tudo aqui, e a gente já vai para o hospital. Estranho isso, né? A gente já vai para o hospital. A gente não estava no hospital. A gente estava no fórum. Eu trabalhava no fórum. O lugar de eu estar criança é no fórum, não é no hospital. Mas a mulher disse assim, a gente está se arrumando e já vai para o hospital. Por quê? Porque é o nascimento do filho dela que estava aí chegando. Sabe o que apareceu quando ela disse, nós vamos ao hospital? Um elemento totalmente inconsciente. Escapou no erro da fala dela. Escapou quando ela disse, nós vamos ao hospital. Porque ali, realmente, a nossa salinha ali era como uma sala de parto. Quantos filhos nasceram ali? Não é? No encontro entre um desejo e alguém que deseja muito, uma criança que precisa da necessidade. Um outro caso interessante. Da mesma forma, só que dessa vez foi a Bruna, minha colega de estágio, que telefonou para a família. Quando o pai e a mãe estavam chegando, eles entraram na sala e a mulher começou a dobrar assim. E aí a gente pediu uma cadeira, água, ela, não, minha barriga está doendo, tá. Essa mulher estava tendo contração. A mulher estava tendo contrações mesmo, repetidas. Assim, ela dizia que sentia o útero dela apertando e a barriga apertando. E isso aqui é uma demonstração incrível, incrível, de como a natureza é subjugada pelo afeto, pelo desejo. Não é? Patologicamente, isso também acontece nos casos de gravidez psicológica. Já viram isso? Cresce a barriga da mulher e tudo mais. E ela espera e fica lá 15, 16 meses esperando a criança. É um caso muito difícil mesmo de tratar. Em que psicologicamente ela está grávida, mas não está. E não é incomum o caso de mães que adotam bebezinhos e começam a produzir leite. Né? Isso aqui a pessoa deve ter ouvido falar sobre isso. Né? Uma mulher, de repente, há casos que a mulher, quando o bebê vai para o braço dela, ela sente um aumento de leite. O seio começa a ficar inchado e todas as características de alguém que está esperando um bebê. É impressionante. Agora, por parte da criança, esse terceiro caso aconteceu com uma professora minha da faculdade, a professora Ana Maria. Ela foi para a Bahia com o marido e com o filho dela para adotar uma menininha. A menininha já tinha 5 anos. O nome dela, Vitória. E eles pegaram a criança, fizeram o processo legal todo, foram para o carro para voltar para Cascavel, no interior do Paraná. E no meio do caminho a menina começou a chorar. A menina chorou por horas a fio. Durante todo o caminho, chorou, eu quero voltar, não quero ficar aqui. Me leva de volta para a tia fulana, me leva de volta para a tia cicrana. E pararam no hotel para dormir no meio do caminho. E essa criança chorando, desesperada. Aí até que uma hora minha professora perdeu a paciência, pegou a menina no braço e fez assim, olha aqui, você é minha filha. Está ouvindo? Eu nunca mais vou devolver você para aquele lugar. Você agora mora com a gente. É aqui que você vai ficar. A menina parou de chorar e dormiu. Não é? Era tudo o que ela queria. Um lugar dela. Alguém que chegasse com toda essa intensidade, com toda essa força e dissesse, você é minha filha. E levasse ela para casa. Essa menina era incrível. A menina, a gente às vezes tinha reunião assim de estudo, e a menininha
um colega nosso começava a tocar violão e a menininha começava a cantar, improvisando, falando sobre o drama dela, sobre a vida dela, falando sobre o ódio que ela via do pai biológico batendo na mãe. Ela transformou isso em algo criativo, porque isso faz parte da história dela. Ela é uma menina adotada. E não é raro a gente ver também casos em que os filhos adotivos começam a manifestar atrasos de linguagem, né? A criança ela perde algumas características de fala. Por quê? Porque ela está voltando um ciclo para que a linguagem dela seja novamente formada, na medida do possível, não perfeitamente, mas para ela receber de novo esse sentido de lugar, de pertencimento. Tinha um caso de um menininho que ficava brincando de segurar na perna da mãe e descer. Ele vinha, agarrava na perna e descia. Agarrava na perna de novo e escorregava. Uma forma pela brincadeira, pela forma lúdica, estou nascendo. Estou nascendo. O outro entrava debaixo na blusa da mãe, né, enquanto ela estava assistindo televisão, e entrava debaixo da camiseta e saía. Quer dizer, eu vim de você. Ela lança aí um desejo, uma vontade, uma manifestação, esperando realmente ser aceita e ser colocada nesse lugar de filho. Isso é incrível. Pode passar. Já para encerrar, em Romanos 8, de 22 a 39, é um pouco longo, mas Romanos 8, de 22 a 23 ou 24, vamos pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, por gentileza. Eu vou ler aqui na versão NVI, que diz o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E mais lá para baixo, quase no final do capítulo, eu não vou ler todo porque é um pouco comprido, mas ele termina no 38, dizendo: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor, fruto dessa adoção que Deus faz para conosco, esse processo que Deus faz de nos buscar, de nos resgatar, e quando nós aceitamos Jesus, de nos chamar de filhos dele, essa tomada de volta do pecado, ela é muito parecida com a adoção. Ela é muito parecida com esse processo psicológico que a psicanálise vem descobrindo aí. Então, assim, eu acho que não tem grande novidade, senão um outro olhar que a gente dá para a questão, a partir da perspectiva científica. Por isso eu acho muito interessante esse projeto que os irmãos têm aqui, de fazer esse intercâmbio, né? Fazer essa relação entre ciência e o Evangelho. Porque a gente vai ver que ao longo da Bíblia existem inúmeras passagens que confirmam descobrimentos científicos e etc. Mas para o nosso tema de hoje, queria deixar com os irmãos essa palavra, né? Que o amor que nós precisamos é esse amor que Deus tem para nos dar. É esse amor que é fruto de uma adoção. É fruto de alguém que pega e diz: não, você é meu, vem cá. É aqui que você tem lugar, é aqui que é o seu lugar. É isso que Deus está preparado para dar para nós. Amém?